mas eu tenho que conviver com os pecadores para que eles vejam que é possível viver sem pecar. Que é possível ter um casamento feliz dentro de bases do reino de Deus, do cristianismo verdadeiro, não é, que observa os valores do reino. Eu não preciso pecar com os pecadores para ganhá-los para Jesus. Jesus não se prostituiu com as prostitutas, mas amou as prostitutas para resgatá-las da prostituição. E os prostitutos, também masculinos, não é? Mesma coisa. Então, eu não sou do mundo, mas eu estou no mundo. Essa oração, a última oração de Jesus pelos discípulos foi essa: Pai, assim como o Senhor me enviou, eu estou os enviando, não é? Ele foi enviado ao mundo. Ele não foi enviado para os fariseus. Ele foi enviado para os pecadores. E é essa distinção que nós temos que fazer. E é muito fácil, é muito mais fácil viver totalmente separado e não ter nada a ver com as pessoas do mundo, não é, do que viver como santo, viver como pessoa resgatada no meio de pecadores. Exige muito mais convicção, maturidade, que vem através do discipulado, vida em comunidade, como nós vimos aqui, não é, onde nós ajudamos uns aos outros a ganhar as pessoas, né, trazer as pessoas. Ninguém vai sozinho para o mundo. Amém? A comunidade holística de Cristo é completa, não falta nada. Por quê? Por causa da presença, que mais? Poder e propósito do Senhor Jesus. E o propósito do corpo de Cristo, que é a célula, é santificação, é evangelismo, é edificação do corpo, edificar uns aos outros, é discipulado, é comunhão, adoração, é estudo da palavra aplicado, não é, na prática, é batalha espiritual. Demonstrei aqui como nós podemos nos blindar dos ataques do inimigo. O inimigo não tem medo de um cristão avulso, de um cristão separado, mas ele não tem acesso ao corpo de Cristo quando nós estamos perfeitamente ligados e unidos uns aos outros, vivendo comunidade com Cristo no centro. Ministérios, tanto faz se o ministério que for de serviço ao mundo, você precisa fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte de uma célula, não é? Então isso é muito, muito, muito importante. Vamos continuar. As células foram feitas para vencer. Era uma máquina de guerra leve, ágil e feroz. A célula é a igreja. Por quê? Você pode citar os 3 elementos? Por causa do poder, presença, poder e propósito. Não é? Por que a célula é a igreja? Diga para o seu vizinho. Por causa da presença. Por isso que ela é a igreja. Amém? Olha na tela lá. Como é que nós podemos produzir uma célula distorcida? Qualquer coisa a não ser Cristo no centro da célula produz uma célula distorcida. O núcleo estando doente, toda a célula está doente. Veja, se o evangelismo, que é um dos propósitos, entra para o centro, a nossa célula existe só para evangelizar, pastor. Nossa função é ganhar as pessoas. O Senhor cuida delas depois. Não é? É um grupo de recrutamento. Edificação pode ser um grupo de aconselhamento. A gente se reúne para se aconselhar mutuamente, a gente se reúne para aconselhar um ao outro, para edificar a nossa fé. Ou nós
nos reunimos para trocar ideias, experiências. Muita gente chama isso de discipulado, trocar ideias. Um grupo de treinamento. Tem o grupo do Barco do Amor, que é o grupo da comunhão perfeita. Ou seja, pastor, a coisa está tão gostosa no nosso grupo que nós decidimos que ninguém mais vai entrar. Porque se entrar, atrapalha a nossa comunhão. Não é? Ou então, pastor, nós não vamos multiplicar não, porque agora que a gente se conhece, agora que a gente se ama, nós vamos multiplicar, é o Barco do Amor, né? Ou o grupo de autoajuda, santificação por força própria, por esforço próprio. Ou o grupo Tatu, que eu chamo de grupo Tatu, aquele grupo que quer se aprofundar na palavra de Deus. Ele se aprofunda na palavra e que nem o Tatu e some, não é? E não consegue, você não consegue mais contato com ele de tão profundo que ele está na palavra, né? No estudo da palavra. O objetivo deles é estudar o Apocalipse, não é? Aí enche a célula, porque tem um mestre que vai nos elucidar os mistérios do Apocalipse. Tem outro grupo cujo objetivo é batalha espiritual, é libertação, não é? Se especializa nisso. Outro é o grupo de ministérios, de trabalho. Pastor, nós somos o pau para toda obra, né? A gente se enganja onde o senhor quiser. Esse é o nosso... E o grupo do topo da montanha, um grupo de adoração. Olha, está tão gostoso o nosso grupo que é como os discípulos. Vamos construir 3 barracas aqui. Não é uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. E nós vamos nem cachorrinho dormir na porta da barraca só. Não é? De tão bom que está aqui. Não vamos mais desmanchar esse grupo, não. E o grupo dos consumidores, ou dos sanguessugas, ou dos Dráculas, não é? Que ficam sugando a energia do líder. E acabam com as energias do líder. Então, uma célula holística é aquela que tem presença, poder, propósito do Senhor Jesus. Amém? Positivo. Roger, você quer vir aqui? Você. Só acho que ela vai fazer o testemunho no lugar lá. Tá bom, meio... tá bom. Deixa eu pegar o microfone. Então, diga. Você ligou ele aí, não? Alô? Alô? Ó! O volume aí. Aumenta volume. Deu? Ed, tu como pastor de jovens é um ótimo operador. A gente estava aqui no grupo depois naquele tempo que o Roberto deu de conversar. Rodrigo e Carol também vieram aqui. E você citou alguma coisa sobre casa, né? Da importância da casa. Eu lembro que aí a gente estava conversando aqui e a Suzy estava comentando como às vezes é difícil de entrar um grupo assim na casa e a casa vira uma muvuca, né? Ou às vezes não tem o que oferecer. A Cláudia até falou, é verdade, às vezes a gente, né, quer fazer o melhor da gente e tal. E isso é uma coisa que está muito forte para a gente que cresceu na igreja, né? E no meio dessa conversa toda, a Simone deu um depoimento sobre como é que ela enxergava o grupo, ela que estava chegando, né? Ela e o marido. E eu achei, me tocou muito assim para mim, para a Suzy, a maneira como ela falou. E a gente queria dar a oportunidade dela compartilhar um pouquinho aqui. Sentada mesmo, não tem problema. Ela ficou muito feliz com essa oportunidade que ela está recebendo agora. de pegar o microfone, não dar choque. Não belisca. Não, Schatz, não é. É um privilégio dar o testemunho. É porque eu tenho vergonha de falar em público, né? Não tem problema. Tudo bem. Tranquilo. Não, é que eu comentei com o pessoal aqui na reunião.
Oi, eu vou botar mais perto. Isso. Não estou acostumada. É que assim, ó, graças a amigos, eu entrei no grupo pequeno, né? E foi muito bom, porque meu marido, ele não tem nada a questão de cristianismo, assim, não entendia nada. Até dizia para mim assim, se tu virar crente, a gente se separa. Mas o meu marido tem uma coisa de relacionamento. Ele adora amizades, né? Então, ele aceitou ir com esse objetivo, né? Eu fui me humilhar e pedir né, com as minhas amigas, com as mulheres, e também no grupo de casais, onde eu me infiltrei sem conhecer ninguém. Eu só sabia o endereço. E graças a esse grupo, o meu casamento, né, vingou, né, porque a gente estava separado. E outras coisas aconteceram na nossa vida, sabe? Meu marido se converteu. Então, assim, e aí eu me lembro que, na época, assim, a Suzy, a Gilcemar, ficavam preocupadas, assim, parecia pesado o grupo, sabe? Porque elas se preocupavam tanto com a comida, sabe? Que o pessoal está bem, que não sei o quê. E eu, gente, isso aqui é uma maravilha, sabe? Para mim, era tudo que eu precisava. Amigos para o meu marido, amizades saudáveis, sabe? E ter uma palavra, sabe, de mostrar os valores de Cristo para a gente, sabe? Isso fez muita diferença na minha vida. Então, assim, eu só tenho assim, a fazer propaganda do grupo pequeno, porque para mim fez a diferença. É isso. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Vamos encerrar a reunião? Precisa comentar? Alguém não entendeu? É simples? Quando as pessoas chegavam em casa, eu falava, como é que vai ser agora quando terminar? Tudo bem, era pipoca por todo lado, migalhas também, cadeiras também. Mas uma das coisas que Deus tocou no meu coração foi: você não está fazendo nada para pessoas aqui, e sim para Jesus. Então, toda vez que nós fizermos alguma coisa dessa, nós vamos lembrar que Jesus está sendo coroado com isso. E isso foi, para mim, uma lição. E eu sei, não é fácil para nós mulheres estar com a casa limpinha, bonita, e virar... Ainda eu usei uma expressão assim, né? Nós mulheres gostamos das coisas assim, tip-top, né? Que é certinho, cada coisa no seu lugar. Se uma noite apaga a luz, você sabe encontrar as coisas, porque está tudo, você sabe onde está. Vai só no palpar as coisas. Aconteceu isso muitas vezes comigo. Agora, você tem umas pessoas onde não deram nunca educação para os seus filhos, que foram sempre criados na escolinha, em creche. A mãe chega em casa, deixa as crianças fazerem, porque ela não vai repreender eles, não faça isso, não faça aquilo. Então a gente pensa, e eu vou ter que aguentar a mal educação dessas crianças? Mas é aquilo que eles estão precisando. Os pais estão desesperados para que seus filhos também aprendam educação. E é em nós que vão aprender. Uma vez que a gente aprendeu educação, moral, isso é tudo tão simples para nós que fomos criados dentro de uma igreja. Mas aqueles que foram criados, eu sempre falo, a geração como é que é, viver livre, né, dos anos 60, hoje nós estamos tendo os netos daquela geração, que não tem educação nenhuma. Então, somos nós responsáveis, sim, mas quando fizermos isso, estamos fazendo para o Senhor Jesus. Amém. Eu já disse hoje de manhã que a casa não é nossa.
A casa é do Senhor. Eu posso estar morto nos próximos 5 segundos. Nós estamos a uma batida do coração da última. Sempre. Vocês estão entendendo? Eu nunca sei quando vai ser a última batida. A qualquer momento pode ser a última. E o que eu vou levar? O carro forte não vai acompanhar o enterro. Né? O carro forte, o dinheiro, a conta bancária não vai. Eu tenho um amigo, tenho um primo da minha mãe, que emigrou para os Estados Unidos, quando nós emigramos para o Brasil, na mesma época, em 53, e ele foi muito bem sucedido lá e é milionário hoje. E ele já está velho, conversando com a esposa dele, com ele, ela disse, eu já falei para o Martin várias vezes que o terno que ele vai usar no enterro dele não precisa nem ter bolso, que vai estar vazio, os bolsos vão estar vazios, não vai poder levar nada. Não é? A gente não para pensar nisso. A gente pensa que tudo que eu ganhei é meu, eu mereci, eu lutei. É de Deus. Quanto mais você entregar a tua vida e as tuas coisas para Deus, mais feliz você é. Ah, mas pastor, tem meus direitos. Sabe qual é o nosso direito? Não ter direito algum. Esse é o nosso direito. O nosso direito é entregar a nossa vida para pessoas como a irmã ali, que estão procurando, estão precisando, estão um casamento em frangalho. Para ela não interessa se tem bolo, não tem bolo, se não é se. E para ela, no fim do ano, quando os grupos para o grupo, por quê? Eu vou ficar desamparado sem a minha célula? Para o crente velho, nós precisamos de férias. Não é? Eles estão desesperados. Vão ficar 2 meses, 1 mês sem grupo. É a minha vida. É lá que eu extraio a minha força. É lá que eu tiro o vício para viver. Não é? Ah, mas tem o culto. Tá bom, o culto é bom, mas são os relacionamentos que o marido dela precisava. Eram as amizades que o marido dela precisava. O casamento dela precisava de modelos de outros casamentos, não é isso? Que são felizes. Por quê? Para nós é tão assim, sabe, natural, normal. Nós nem sabemos qual é a necessidade das pessoas do mundo, essa é a verdade. Nós não conhecemos, nós nos alienamos por tanto tempo que nós não temos mais ideia do desespero em que o mundo vive. O desespero. Mais alguém? Tu é o microfone man. Já senta do lado dela ali para pegar o microfone. Para a próxima. Eu queria assim compartilhar uma coisa e queria assim pedir uma orientação de outra. Nós sempre tivemos grupo caseiro, né, com assim por influência forte do pastor Ari Veloso, depois pastor Paulo Solonca. Certo. E eu me lembro que logo que a gente passou um tempo na Suíça e quando nós voltamos nós trouxemos um cuco. E por duas células seguidas, uma criança brincou de Tarzan no cuco. A primeira vez o meu marido consertou com alicate, com elo por elo, né? E nós pensamos, puxa vida, né? Uma preciosidade que a gente trouxe assim, né? Até que a gente entendeu que o cuco também ia ficar depois que... Mas pega a corrente com os pesos, põe por cima. Põe por cima, né? Depois eu fiquei um pouco mais inteligente. Mas, na verdade, o que eu queria perguntar é o seguinte. Nós estamos vivendo hoje uma célula muito inusitada, podia dizer assim. E como nós moramos numa casa de 2 pavimentos, o dono da casa mora embaixo. E é uma família já um pouco mais, assim, o marido é um pouco mais idoso e a esposa, ela é uma catequista já de muitos anos. Assim, ama da Igreja Católica, e é interessante, assim, eles já estão na célula há uns 2 anos, amor? Mais ou menos. E
assim, a gente tem falado de Jesus para eles, a gente tem lido a palavra com eles, e sabe, eles são os mais assíduos. Assim, eles não faltam nunca, a não ser que eles percebam que não veio ninguém, então eles também não vêm, porque só precisa subir a escada. E assim, causa um certo constrangimento em nós, porque assim, há 2 anos eles participam conosco e não tomam uma decisão. Mas não faltam. E assim, quando a gente tem um tempo que a gente não tem grupo, eles perguntam. São os únicos que perguntam. Não vai ter grupo? Vocês não vão ter mais grupo na casa de vocês? Assim, às vezes eu me pergunto assim, será que a gente devia uma vez assim fazer um confronto de sola? Mas o meu medo é que tu confronta de sola, tu perde eles. Exato. Né? Assim, se tu bater de frente, eles não vêm mais. É verdade. E, por outro lado, tu vê assim, uma carência, ela dá célula, ela dá catequese com o material da nossa célula. Sim. Então, assim, tu fica num conflito, assim, tu bate de frente ou tu deixa Deus, é a tua palavra, o Senhor faz o que o Senhor quiser com isso. Porque a gente tem uma expectativa de que as pessoas que estão na tua célula, que não conhecem o Senhor, vão conhecer através do estudo. Então, quantos anos Pedro teve na escola de discipulado de Jesus? 3 anos. E no final, o que ele fez? Negou 3 vezes. Jesus entrou de sola? Ele só olhou para Pedro. E Pedro saiu e chorou amargamente. Voltou a pescar. Jesus abandonou? Não. Foi atrás. Então, se Deus não transformar o coração, não vai ser o nosso entrar de sola que vai transformar. Eu entendo o que a irmã quer dizer. A gente perde a paciência. O que é que falta? Falta dar o clique. E quem que faz dar o clique? É o Espírito Santo, não somos nós. Não é? Nós temos um caso no passado, das nossas células, um supervisor da Xerox do Brasil, gaúcho aqui de Pelotas, e ele ficou 7 anos. A esposa dele se converteu, praticamente mudou de vida por causa da célula. Ela tinha uma depressão profunda, já não cuidava mais das crianças, e ele era ateu. E ele falou assim, olha, eu fui forçado a crer em Deus ao longo dos 7 anos de observação. Aí se converteu. Um outro caso, também de um gaúcho é duro na queda, delegado da Polícia Federal, foi transferido para Curitiba, e a esposa conhecia o Evangelho, a esposa era de uma igreja anglicana, e lá, através de amizades e contatos, conheceu uma célula da nossa igreja. Esse homem foi 13 anos até ele tomar a decisão dele. Então, se são 13 anos, a irmã tem mais 11. A coisa mais engraçada é que, por exemplo, às vezes a gente compartilha, né, de um pedido, uma oração respondida, alguma coisa, e aí a esposa, que é catequista, ela diz assim, eu também tive uma experiência com a Nossa Senhora, e aí o grupo inteiro vira para ti e fala assim, vocês não vão fazer nada? Sabe? E não adianta, ela não tem entendimento. O Espírito Santo que vai convencer, não é a nossa esperteza, não é a nossa inteligência e nem a nossa interferência, entende? E a Nossa Senhora é só um acessório. Vai chegar a hora que Jesus Cristo vai fazer toda a diferença na vida dela. Não é? E tem que ter muito amor, carinho, paciência. Um dia, numa conversa que o Espírito Santo vai preparar, entende? Ela vai entender que a senhora morreu, não ressuscitou e não subiu ao céu, não está sentada à direita de Jesus, pedindo para Jesus para pedir para o Pai. Que essa é a doutrina. Nós pedimos para a mãe, porque a mãe pede para o filho, e o filho pede para o pai. Que ela não faz parte dessa cadeia intercessória, desse ora pro nobis, orai por nós, não é? Mas ela é bem-aventurada,
bendita entre as mulheres, ela é, não é? Eu gosto de pregar sobre Maria no Dia das Mães. Não é? E os ex-católicos, ou pessoas da nossa igreja que vêm e falam assim, pastor, o senhor é o primeiro pastor que eu vi elogiar Maria. Porque nós temos uma pecha contra Maria, nós evangélicos. Não é? Ficamos arrepiados. Está certo, pelo erro teológico. Mas Jesus Cristo sabe se defender. Nós não precisamos defendê-lo. Precisamos continuar amando. E um dia, como eu disse, numa conversa, ou em grupo, ou particular, ele vai preparar o terreno para que com naturalidade, ou através da palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é? A nossa tarefa é amar e servir. A nossa tarefa não é julgar e condenar. Porque senão a gente incorre naquela comparação que Jesus fez. Como é que você quer tirar o cisco do olho do outro, você tem uma trave no teu? Não é? O que é a trave? Uma atitude de condenação e juízo. E se eu condeno o católico por causa de Maria, se eu o agrido, o confronto, o julgo por causa disso, eu estou com a trave no olho. E você já viu alguém com a trave no olho querer tirar o cisco do olho do outro? Você vai machucar o olho do outro, porque você não está vendo nada. Agora, quando você remove a trave, através de uma atitude de aceitação e perdão, e amor, você pode ajudar o outro tirando o cisco do olho dele. Com muito cuidado, com muita calma. Esse processo às vezes leva anos. Porque o cisco está lá encravado bem, vocês estão entendendo? Bem no fundo do coração. Ela nasceu com aquilo, cresceu. Não é? Eu já vi gente depois de 10, 15 anos tirar os ídolos de dentro de casa. Chega o dia. Continua fielmente servindo, abrindo a palavra, lendo a palavra, que a verdade vai libertá-la. Amém? Mais alguém? Ali. Um, dois. Tem caneta aqui? Eu tenho uma pergunta que eu nem sei direito como expressar, mas vou tentar. O que colocaram aqui, eu pensei, aqui dá para fazer, mas... Assim, fazendo parte de uma igreja, de um grupo pequeno que faz parte de uma igreja maior, local, que é dentro de uma igreja universal, que é quando a gente faz parte do corpo de Cristo. Agora, tudo que o senhor falou do estudo bíblico, de como deveria ser uma célula, eu acho que é fantástico, de como ser uma igreja relevante, e como nós também, como grupo pequeno, temos que aprender muito. Mas eu não entendo ainda do outro caso que o senhor falou, como uma célula dessa é uma comunidade completa de Cristo, como se estivesse fora da igreja local. Então, talvez com o próximo passo que alguém possa pensar que eu não preciso mais a outra igreja local, já que eu tenho a célula. Então, se talvez tem como comentar um pouquinho a respeito disso. Que... Então, a célula não é uma unidade independente do corpo de Cristo da igreja local. Ela não é uma unidade autônoma que não está ligado a uma parte maior do corpo. Vocês não vão fazer aqui na Conde
pequenas igrejas, vocês não vão ter, se vocês têm 450 membros, vocês vão ter entre 40 células por aí, mais ou menos, 45 células, isso se não crescerem, mas vocês vão crescer, então esse número vai aumentar. Não são igrejas independentes, ou movimentos independentes nos lares, eles fazem parte dessa igreja das duas asas, igreja que se reúne no atacado, no domingo, para o culto, onde todas as células vêm, recebem a instrução. Cada uma dessas asas tem um objetivo diferente. O objetivo do atacado o objetivo do atacado é ensino, através do sermão, que é a espinha dorsal de vida na prática, no dia a dia, através da célula. Todas as células estão no culto, elas vêm para o culto não é cancelado, muito pelo contrário, quando eu comecei a fazer a transição para as células, eu tive que reaprender a pregar no domingo. Os meus sermões eram altamente teológicos e doutrinários, eu diria, porque é isso que eu aprendi no seminário, preservar a sã doutrina e me aprofundar nos mistérios da palavra. Mas eu tinha 200 pessoas na minha frente que durante a semana precisavam viver corpo de Cristo, viver o Evangelho. Eu nunca preguei sobre valores, na verdade. Então eu precisei reaprender a pregar. Não reaprender homilética, isso eu já tinha aprendido, mas o conteúdo, o que é que meus membros vão precisar no dia a dia, na escola, no trabalho, e nas células eles vão aplicar na prática o que eu preguei no domingo. Se eu pregar só conceitos teológicos, o que eles vão fazer durante a semana na célula? Como é que eles vão aplicar os conceitos teológicos? E eu fui muito claro com os meus líderes, nós estamos aprendendo juntos, eu nunca fiz isso que nós estamos fazendo juntos. Se o meu sermão não for prático e não for fácil de aplicar na prática, na célula, vocês me dizem. E várias vezes no começo, na reunião dos líderes, eles disseram, Roberto, essa semana foi difícil. Essa semana, tu só faltou falar sobre o sexo dos anjos. Entende? Tu foi muito teórico, muito, sabe? Eu não sabia muito bem para onde a coisa estava indo. Outra coisa que me ajudou muito foram fazer as perguntas de aplicação prática para distribuir para os meus líderes. Porque os líderes precisam de uma orientação de como, na prática, aplicar aquilo que foi pregado no domingo, que nós chamamos de edificação. Quando eu comecei a fazer perguntas, desenvolver essas 3 perguntas básicas sobre aquilo que eu estava preparando para pregar, aí eu me flagrei. Poxa, a resposta dessas perguntas são irrelevantes para o dia a dia da vida dos meus líderes e dos membros da minha célula, das células dos meus membros. Então, as células não são pequenas igrejas independentes nas casas. Elas fazem parte de um sistema onde elas fazem parte de um atacado, que eu chamo de atacado, o culto de domingo, que não tem como objetivo relacionamentos. O atacado, o objetivo é ensino. O sermão é a espinha dorsal. E não vai terminar. Ah, mas será que vai ter louvor? Vai. Tem coral? Tem. O coral vai se preparar em festas ou em eventos, que a gente chama de eventos de colheita, para ajudar as células a colher os frutos. No Natal, por exemplo, vai fazer um programa de Natal para que as 40 células da minha igreja possam trazer pelo menos uma pessoa, cada célula que está sendo cultivada, uma dessas famílias, como a irmã acabou de dar o testemunho, para serem abençoadas e confrontadas com a mensagem do Evangelho. Talvez ele ainda não fez a sua decisão, e num evento desse, que a gente chama de evento de colheita, ele vai fazer a sua decisão.
E quem vai cuidar dele? A própria célula. Quem vai cuidar dele? Quem está discipulando a célula como família. Então, a célula está inserida num contexto também do atacado, um contexto macro, que tem por objetivo instrução, que tem louvor e adoração, porque nós temos músicos qualificados na célula, às vezes não tem nem um violão, às vezes na célula não tem nem gente que consegue puxar uma melodia. Aí eu digo para o pessoal, faz um favor para os seus vizinhos, não cante. Né, porque os gatos vão se arrepiar não é? Então, coloca um CD. Você pode louvar, adorar, através de textos bíblicos, através de salmos, testemunhos, agradecimentos. Mas o importante é que no culto, na reunião do atacado, nós temos um bom grupo de louvor, nós louvamos, nós adoramos. Em 5 minutos eu participo de um culto, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. Eu entro e participo em 5 minutos e eu já sei se é uma igreja em células ou não. Por quê? Porque numa igreja em células a vibração é outra. A célula normalmente senta junto, senta perto um do outro, porque eles sentem como essa unidade, não é? Eles estão em sintonia um com o outro, eles têm talvez 1 ou 2 visitantes que já estão vindo e que estão ouvindo a palavra, estão aprendendo junto com todos. Às vezes eles não vêm para o culto. Tem pastor que me liga desesperado. Eu tenho gente que se converteu na célula e não quer vir para o culto. Calma, meu irmão. Eles vêm ainda. Mas devagar. Mesmo caso seu. Uma mulher está agarrada na Maria ainda. Calma que ela desgruda da Maria. Não é? Isso vem com o tempo. E é normal isso. Entrar pela célula e depois vir. Entrar pelo varejo e depois vir para o atacado. O outro não é natural. A pessoa se converter no culto e depois ir para a célula. As conversões numa igreja em células, elas acontecem via relacionamentos. Não é? O cara pode morar no outro lado da cidade, mas ele vem, porque ele é seu amigo. E você está dando atenção para ele. Você está dando apoio a ele. Então, qual é a função do atacado? Ensino, louvor, adoração, edificação, que palavra que eu vou usar aqui? Uma edificação através da expressividade, da presença de todas as células. Daí eu vejo que eu não estou sozinho, eu vejo que a minha célula não está sozinha. Daí há uma atmosfera diferente, uma atmosfera de alegria, porque o culto é o transbordar da vida em relacionamentos na célula. No culto, os relacionamentos transbordam, por isso que é fácil de reconhecer o culto de uma igreja em células e o culto de uma igreja convencional, onde cada um senta, já tem lugar marcado, é isso assim, e tem que ser tudo assim, porque se mudar um pouco, o pessoal já começa a olhar no relógio, sabe, é bem mais formal, bem mais previsível. Às vezes o culto numa igreja em células, ele acontecem coisas, por exemplo, um testemunho desse dado no culto vai alegrar o coração, aquecer o coração de muita gente. Gente, não é só dela, vocês estão entendendo? Não é só dela. Gente, sabe, isto é um privilégio, não é jogar alguém no fogo. É um privilégio. É um privilégio dizer o que Deus fez na minha vida. Lógico que tem pessoas mais retraídas, tem pessoas que são mais reservadas, para as quais é mais difícil, mas tem pessoas que são mais extrovertidas, outros são mais introvertidos. Temos que respeitar cada um de como Deus mas para ela, sentada ali, dizendo... Eu sei que ela está mais alegre agora, se sentindo vitoriosa do que antes, porque rompeu uma barreira. Né? Rompeu uma barreira. E vai romper muitas outras ainda. Essa é
Essa é a nossa caminhada. Então, a célula não é uma coisa independente nas casas, nada a ver com o culto, não. Elas vêm, participam no culto, na celebração, nós chamamos de celebração e ensino, e aí voltamos para a célula para receber na prática, para aplicar na prática o ensino que recebemos no domingo, no culto. É lá que acontece, na prática. Deixa eu passar aqui. Quanto tempo eu tenho, Daniel? Tem, até para 2. E amanhã cedo continua a pergunta, hein, gente? Agora não. Devagar com andor, que o santo é de barro. O meu mouse aqui tá meio devagar. Gente, eu não sei se todos aqui têm isso, mas quando o Roberto fala das perguntas que são feitas, quantos aqui recebem o roteiro do pequeno grupo? O roteiro é mandado por e-mail. Tradicionalmente, ele é aquela folhinha, a folhinha do grupo. Isso. Que em geral tradicionalmente vem na segunda-feira até o meio-dia. Às vezes escapa, chega aí na terça-feira, coisa assim. E ele entra mais como uma sugestão. E o que a gente procura fazer lá é justamente isso. Uma sugestão de como fazer uma abertura, um quebra-gelo, de como fazer um momento de adoração. Nunca tem sugestão de músicas, porque música cada um vai ter que descobrir qual é. Em geral é um texto, alguma coisa assim. E tem uma sugestão de perguntas para serem feitas. Não é para preencher a folhinha. Não, você não precisa ficar 1, 2, 3. É uma sugestão para tu dar uma conversada. Eu queria só, enquanto o Roberto acha aquele que ele quer colocar aqui, amanhã, das 9 ao meio-dia, nós vamos ter um momento só de perguntas e respostas. Nós vamos segurar o Roberto, porque quando ele começa a responder, vocês já viram que ele vai embora, né? Então a gente vai segurar o Roberto, né, Roberto? Sim. Como? Vão ser em paralelo. Nós vamos ter um culto especial, um culto in memoriam, que vai acontecer às 10 horas. Mas das 9 ao meio-dia, nós vamos estar nessa sala aqui. E esse perguntas e respostas está aberto a quem tiver perguntas e respostas e curiosidades e coisas assim. Porque, mesmo que a gente tenha algumas perguntas agora, obviamente não vamos conseguir esgotar todas. Deu aí, não? Rapidinho, qual é o papel do varejo? Eu falei do papel do atacado. As células, quando se reúnem, estão todas para receber a mensagem, não é? Mas o varejo tem 7 sistemas, que é, o primeiro, a célula, onde vivemos comunidade. Depois, o treinamento é um objetivo do varejo, onde acontece o acompanhamento, o discipulado, onde acontece a prestação de contas, que é o dedo do anel. Há 43 anos eu presto contas com quem eu fiz um pacto, entende? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós fazemos um pacto e prestamos contas. É na célula que se desenvolvem os próximos líderes. É na célula que existe o evangelismo, que é o indicador, onde nós apontamos a direção, não é? Essa irmã com o seu marido encontraram a direção dentro da célula, através da célula. De novo, os 5 sistemas, não é? A célula, o treinamento, a prestação de contas, a liderança, desenvolvimento de liderança, evangelismo. Mais 2 que faltam, que são essenciais, que é a presença de Cristo. Nós vimos isso. A célula é a igreja por causa do Cristo presente. E quando o Cristo está presente, toda a plenitude do Pai, do Filho, estão presentes, formando esse ambiente familiar, onde essa irmã com seu marido vivem e crescem e aprendem a obedecer. É na célula, não é no culto que se aprende a obedecer, é na célula. No culto a gente aprende, recebe informação do que é que deve ser obedecido. Na célula a gente recebe acompanhamento para poder aprender a obedecer. E falta a última coisa ainda, que é muito importante. Dá uma olhadinha, olha lá. Que é a morte. Sem a morte, nada acontece.
Então, um rápido resumo do que realmente quais são os 7 sistemas. Qual é a tarefa do varejo? Do atacado é o ensino, do varejo é a comunhão, são os relacionamentos. A igreja de Atos, ela se reunia no pátio do templo para o ensino dos apóstolos e se reunia nas casas. Era uma igreja só. Não eram. Quando Paulo se dirige a Éfeso, ele se dirige a todas as células que se reúnem na cidade de Éfeso. Por isso escreveu aos Efésios. E essas cartas nós vimos em Pedro, podemos ver em Efésios. Amanhã a gente pode ver isso, amanhã cedo. Como ele diz, como ele dá dicas. Não é? Não mintam mais, falem a verdade com seu irmão. Isso é dica de relacionamento, não é de culto. Não é dica de relacionamento do atacado, é dica de relacionamento aqui, do varejo, onde Cristo está no centro. Vocês estão entendendo? Então não é um conjunto de igrejas independentes. Agora, a célula é tanto igreja quanto o culto por causa da presença de Cristo. Por isso ela é uma unidade holística, ela não precisa de nenhuma interferência de fora. Deu para entender? Agora, quem queria fazer pergunta, não sei quem foi, pode fazer, por favor. Você abre para mim aqui. Quando nós temos um grupo de células, 40, 50, ou igrejas maiores com 100 células, isso exige, de alguma forma, uma organização, né? Uhum. Porque nós não podemos ter cada uma dessas células autônomas decidindo e fazendo o que bem pensar e indo para a direção que quiser. Evidente. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona essa estrutura, como é que ela se dá. A estrutura está em Êxodo 18, quando Moisés recebe a instrução do seu sogro, Jetro. Mais ou menos 1,5 milhão de israelitas saíram do Egito, da escravidão do Egito. Peregrinaram por 40 anos. E quando Jetro, o sogro de Moisés, traz a sua esposa e os seus filhos para se juntarem ao seu marido e pai, ele observa como Moisés está administrando 1,5 milhão de pessoas. Qual é a população de Porto Alegre? 2 milhões? 3? A grande cidade. A cidade 1,5. É uma Porto Alegre que Moisés tinha que administrar. Imagina. Cada um com seus cabritos, galinhas, patos, marrecos, vacas, ovelhas, não é? Numa carroça, não é? Indo para a terra prometida. E ele observou e falou assim: meu filho, você vai ficar doido. Como é que você vai administrar esse povo? E ele deu um conselho, que a gente chama o conselho do sogro. Você pega homens fiéis e capazes, humildes, ensináveis, e coloca ali líderes sobre 10, depois coloca líderes sobre 50, sobre 100 e de 1.000. E o povo de Israel, então, daquele dia em diante, foi dividido dessa forma, administrativamente. E Moisés ficou só com os casos mais graves, os casos mais difíceis, não é? Um oikos, são 10 pessoas, era uma família. Em média, os israelitas tinham de 8 a 10 filhos. 5 chefes de família cuidavam, um supervisor cuidava de 5 famílias. 5 supervisores, 8 supervisores, 10. Eu quero dizer uma coisa: no Novo Testamento, números não têm unção, tá certo? Não há unção nos números. Não, pastor Roberto disse que tem que ser 5. Não, pode ser 6, pode ser 4, vocês estão me entendendo? Mas um grupo de pessoas é subdivisão administrativa. Esse é o princípio que todos os exércitos do mundo funcionam. Um sargento, junto com um cabo, seu auxiliar de célula, dirigem um pelotão de 10, mais ou menos. Um tenente, ele dirige mais ou menos 5, uma companhia de 5 sargentos, 4 ou 5 sargentos. Depois vem o coronel, né? O capitão. Aí vem um capitão que cuida de 5 a 8 tenentes. Aí vem o major.
depois o coronel e depois vem o general. Vocês estão vendo? Todo o exército do mundo, qualquer exército na face dessa terra, é administrado dessa forma. A fórmula vem de Jetro. Jesus não mudou muito esses números. Ele tinha 10 com ele, 12, na verdade ficou com 11, um não deu certo. Não é? Ficou com 11, depois os 70, depois os 120, no Pentecostes. E a divisão era assim, nas casas, quem eram os líderes? Áquila e Priscila, Ninfa, Lídia. Depois tinha os anciãos, que cuidavam de um grupo, talvez de 5 ou 6 casas, os presbíteros, que cuidavam, na verdade, de uma região, quase que uma região, e os apóstolos, que eram responsáveis por várias regiões. Então, o Novo Testamento preserva essa divisão administrativa também. E Pedro escreve, eu, apóstolo, também sou presbítero. Em 2 Pedro ele deixa isso muito claro. Que também sou presbítero, não é? Então, tem vários sistemas administrativos. Eu creio que precisa ter clareza qual sistema administrativo nós vamos usar. E não pode ter 2 ou 3, porque cria confusão. Né? Clareza na hierarquia produz anarquia. A falta de clareza na hierarquia produz anarquia. Sabemos disso. Lógico. E há um conceito de líder servo. Por isso que nós precisamos mudar os valores. Se você tiver insônia essa noite, leia Marcos capítulo 10. E você vai ver ali como os discípulos não tinham entendido como era o estilo de liderança de Jesus no reino de Deus. Quais eram os 3 íntimos de Jesus? Quais eram? Pedro e João. Quando Pedro, eu creio que foi para o banheiro, e deixou Tiago e João sozinhos com Jesus, os outros 10 estavam desocupados também em algum lugar, fazendo alguma coisa, eles deram o bote. E disseram, Senhor, atenda a um pedido nosso. Coloca um à nossa direita, da sua direita, no governo, que o Senhor vai estabelecer, e outro à esquerda. Isso em Marcos. Em Mateus, a mãe pede uma boquinha para os filhos. Não é? Isso é normal, a mãe pedir uma boquinha para os filhos. Mãe é mãe. Não é? Põe um de um lado e põe outro do outro lado. E Jesus falou assim, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ele disse, podemos, é fácil, é fichinha. Enquanto isso vem os 10. E diz lá o texto que os 10 ficaram zangados com Tiago e João. Por que ficaram zangados? Que estavam puxando o tapete deles. Estavam se antecipando. O conceito de líder no reino de Deus ainda não havia caído a ficha na mente deles. Aí Jesus falou, calma moçada, pera aí, vamos parar de brigar, vem cá que eu vou falar uma coisa para vocês. E ele diz assim, olha, os governantes desse mundo mandam no povo, mas entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que serve. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, senão para servir a todos. Então tem que mudar a posição, o conceito de liderança também. Líder servo. O líder servo, Jesus, era o líder 4 S's. Ele era submisso ao superior, 2 S's. Submisso ao superior. Jesus nunca fez nada que o Pai não autorizasse. Ele tinha certa autonomia, não tinha? Fazia parte da Trindade, não é? Ele podia falar assim, deixa comigo, Pai. Deixa comigo que eu vou dar um jeito aqui nessa turma. Não. Ele sempre perguntou, sempre pediu autorização para o Pai. E ele diz, eu não faço nada de mim mesmo, só faço aquilo que o Pai me ordenou. Não é isso que ele diz? Submissão ao seu superior.
E servo, estou fazendo outra perna do S agora. Servo aos seus subordinados. Lavou os pés dos discípulos. Esse é o conceito de liderança no reino de Deus. Submisso ao superior, servo aos subordinados. E aí não teremos problema com hierarquia. Porque sempre seremos submissos ao nosso superior. A exemplo de Jesus. E sempre vamos servir e não mandar nos nossos subordinados, liderados. Os conceitos de liderança do mundo é o contrário. É assim, ó. Eu uso os meus subordinados, não é? Eu subo em cima deles, uso o poder que eu tenho sobre os meus subordinados para minar a autoridade do meu superior. Para usar o lugar dele, tomar o lugar dele. Esse é o conceito de liderança do mundo. No reino de Deus, Jesus diz, não é assim não. No reino de Deus, quem quiser ser o maior entre vocês é o servo. É aquele que tem que servir. Eu vi muito isso nas igrejas. Por que igrejas racham? Porque tem alguém que fala, não, eu não vou me submeter mais, eu vou sair agora. Muitos pastores têm um medo danado. Mas a gente lá em São Paulo, me criei em São Paulo, por isso eu falo, tem medo que se pela. Tem medo de entregar a liderança para alguém porque ele pode pegar aquele gancho, influenciar essas pessoas e daqui a pouco já vai embora e separa e racha a igreja. E faz a sua igrejinha. E começa, porque ele não quer se submeter a ninguém, ele quer mandar. Por isso que os pastores que não entendem os valores do reino têm medo de entregar liderança. Eu fui um deles. Por 12, 15 anos eu cuidei muito bem, não só das minhas ovelhas, mas daqueles que poderiam despontar e ameaçar a minha autoridade. Então eu cortava um pouquinho aqui, cortava um pouquinho ali, para não ser ameaçado. Hoje é o contrário. Hoje, quando eu vejo gente que invisto em pessoas e que quando eu vejo que elas vão ser melhores do que eu me sinto realizado. Vocês estão me entendendo? Me sinto realizado. Falei, Senhor, estou cumprindo com a minha missão. Eu tenho um grupo de pastores mais jovens aí que eu influencio, que eu sigo, que eu estou introduzindo e no Ministério Igreja em Células, que estão dando módulos, que estamos formando agora uma rede de coaching que não vai depender mais de mim. Eu já estou com 63. Eu já estou com a mão na maçaneta da porta. Você entende? Não abri ainda, mas estou com a mão na maçaneta. E seria jumentice minha, e muita jumentice, se eu não cuidasse para que o movimento continuasse. E não tem cor denominacional, não tem... Entende? E na minha igreja, né, pastores que se criaram dentro da nossa igreja, um exemplo, o pastor Reginaldo, quando ele acerta, quando ele faz um gol, eu vibro, eu sou a maior torcida dele. Não tenho nem um pouco de ciúmes e nem um pouco de inveja, ou não me sinto ameaçado, me sinto realizado. Porque houve um momento e um dia no meu ministério pastoral que eu me converti, que eu entendi que o líder, a moda de liderança de Jesus, ele é submisso ao seu superior e servo aos seus subordinados. Então, todo e qualquer sistema administrativo que vocês escolherem tem que ser claro, tem que haver clareza na hierarquia para não produzir anarquia, entende? Não deve ser engessado. Se vocês descobrirem a partir de um certo momento que assim, com uma leve mudança, a adaptação vai funcionar melhor, façam. Não copiem modelo de ninguém, por favor. Não vão para Santarém, ou não vão para Fortaleza, não vão para Bogotá, nem vão para onde quer que seja, para copiar um modelo. Vocês podem ir para aprender e ver como as pessoas estão fazendo. Mas cada um tem o seu... Me perguntam às vezes, qual é o melhor modelo, pastor? Eu falei, aquele que melhor serve você. É o melhor modelo.
muitas vezes nós somos levados aos extremos, né? Sim. Então, um extremo de que achar que o culto, o pastor, tem que fazer todo o papel de conversão evangelística e tudo mais, que a gente sabe que não deve ser, que é papel nosso, né? Mas também tem o outro extremo de achar que temos nós, né, como indivíduos, não como a igreja, de fazer também todo o papel. Então eu fiquei feliz de ouvir você falar de eventos de colheita, né? Porque às vezes, por mais que se dedique, se esforce, para alguns grupos, algumas pessoas, a gente consegue ter um contato maior, um testemunho de vida maior, e então nós mesmos com nossa vida podemos fazer esse papel completo, né? Inclusive a colheita, às vezes. Mas tem outras situações que o máximo que a gente consegue é largar uma sementinha. Isso. Eu não vou ter oportunidade de fazer uma rega nem uma colheita. Então é necessário oportunizar, né? Então num culto ou num evento, né? Um evento maior, essa colheita, né? Então eu fico feliz de ouvir isso. Juntando com outro comentário, que no início eu estava um pouco restritivo à ideia, né? Porque também eu tive me pareceu assim que a gente estava falando em células e meio que abandonando a outra asa, né? Que é priorizando apenas a célula e deixando o culto meio no segundo plano, né? Então também fico feliz de ver que não é essa a ideia, né? A ideia das duas asas, porque eu entendo assim também, né? Porque usando um exemplo de uma ave, né? Para impedir que uma ave decole, levante voo, não é necessário tirar as duas asas, e não é necessário nem tirar uma asa. Basta tirar um pedaço de uma, né? Se nós tirarmos um pedaço de uma asa, ela já vai ter um desequilíbrio e não vai conseguir levantar voo, né? Então também fico feliz de ter visto que não era como eu estava pensando, né? Que de repente diminuir uma asa para só ter uma, né? Normalmente as igrejas em células, elas têm 3 eventos de colheita por ano. Pode ser Natal, Páscoa, algumas igrejas têm o Carnaval, não fazem mais retiro no Carnaval, porque você leva a luz todo para uma chácara, certo? E deixa a cidade nas trevas, deixa a cidade no escuro, não é? A luz precisa, melhor cumpre com a sua função nas trevas. Não é? Então, os eventos de colheita servem de apoio para as células, aquilo que você acabou de dizer. Não é? As células às vezes cultivam e no culto vem a colheita. Nós tínhamos bem no começo, lá uns 15 anos atrás, uns 3 pastores de Brasília, me lembro bem que eles vieram para ver como funciona e tal. E aí nós tínhamos evento de colheita e quando a gente fez o apelo, vieram mais ou menos 100 pessoas para frente, foi no ginásio de esportes. Eles ficaram assim, todo mundo se converteu todo mundo. Falando, não, aqui tem 10 que se converteram e cada um tem 10 que acompanharam, que é a sua célula. Não é? Então o cara vem para frente e vem fazendo festa, nasceu. Não é? E a célula acompanha, vem para frente também. Nasceu, abraça ele, é uma alegria, uma celebração, porque nasceu. Enquanto o coro canta, enquanto nós estamos louvando ao Senhor, a célula reúne aquele convertido que acabou de ser colhido, entende? E faz a oração do pecador com ele, celebra, diz, não é? Ele se sente parte da família, ele se sente aceito. Mas isso custou para mim. Custou. Eu tive que aprender isso. E foi um processo como pastor também. Porque antes eu fazia apelo, chamava os pecadores, ou quem se arrependia vinha para frente, eu fazia a oração do pecador, eu dava as primeiras instruções, eu dizia para ele, agora você tem que orar todos os dias, tem que ler a Bíblia todos os dias, agora você tem que já se matricular naquela classe de integração, de novos membros, lá você vai receber apoio, etc, etc. E eu comecei a falar, peraí, mas eu não vou dar conta de cuidar de todo mundo. Nem tem como. E colocar um pobre infeliz que acabou de se... Pobre infeliz, modo de dizer, né? Ele ganhou na loteria agora, ele se converteu, mas relegar ele a uma classe numa reunião por semana, de 45 minutos, 1 hora, isso não é suficiente não, gente. O que o diabo vai fazer com ele entre uma classe e outra, na semana que vem? O diabo vai tentar
trazê-lo de volta, o diabo vai tentar reconquistá-lo. O diabo não larga o osso fácil, não. E se não tiver alguém do lado dele cuidando, e uma célula que está ligando, que está com ele, onde ele pode ligar para alguém e falar assim, olha, estou sendo atacado terrivelmente, está voltando aquela insônia, está voltando aqueles pesadelos, não é? E nós nem imaginamos, nós que descendemos de uma cultura alemã que não tem muito a ver com idolatria e espiritismo espírita, né? Nós temos outros problemas, não é? Nossas posses às vezes são nossos ídolos, mas o espiritismo, nós nem sabemos como as pessoas são judiadas pelo diabo, como elas são torturadas, ameaçadas, amedrontadas, e elas precisam de apoio. Não é? A gente tem que às vezes socorrer no meio da madrugada, sair da cama quentinha e ir lá, porque o diabo está atacando, e acalmar essas pessoas e falar, não, você foi salvo pelo sangue de Jesus, você é uma ovelha do Senhor Jesus, nós estamos aqui para te ajudar, vamos resistir o diabo juntos, não é? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não sabe fazer isso sozinho. Ele acabou de nascer. Como é que ele vai se... Ele tem que crescer. 1 João 2, 12 a 14, João diz, fala a vocês filhinhos, fala a vocês jovens e fala a vocês pais. Eu fiz exegegue desse texto por muitos anos. Exegegue pura. Por quê? Porque eu preguei em congresso de jovens usando esse texto. Vocês... são jovens porque conhecem a palavra, vocês são fortes e venceram o maligno. As 3 características de um jovem. Nada a ver com idade cronológica, biológica de uma pessoa. Tem a ver com o nível de maturidade espiritual. Fala a vocês filhinhos, porque os pecados são perdoados e vocês conhecem o Pai. O novo convertido não precisa mais nada. Ele é alegre porque agora não há mais condenação para ele. Os pecados foram perdoados. Uhul! Aleluia! E tem um pai que me ama. Talvez nunca tive um pai nesse mundo que me amasse. Muitos nem conhecem quem é o pai. Muitos tiveram um pai que abusou. Muitos tiveram um pai ausente. Muitos tiveram um pai alcoólatra. É o grosso da população brasileira, minha gente. Agora tem um pai. 1 João 2, 12 a 14. E aí ele fala, eu falo a vocês jovens, porque vocês são fortes, já aprenderam a vencer o maligno. Já não caem em qualquer arapuca do inimigo, em qualquer maracutaia. E fala a vocês pais, porque vocês conhecem aqueles que é desde o princípio. Os pais são aqueles que, com Jó, não entendem o que está acontecendo muitas vezes, como Jó não entendeu. Eu não sei o que está acontecendo. Os 3 amigos de Jó, muito amigos, vieram e o acusaram, em vez de ajudá-lo. Você tem pecado escondido, Jó, confessa o teu pecado, e você vai ganhar a tua riqueza de volta e você vai sarar. As chagas do teu corpo vão sarar. Eu não tenho nada, eu não fiz nada. Não é possível. Deus sempre abençoa aquele que é fiel. E você não está sendo abençoado, então o resultado é infidelidade. Essa equação não funciona. Jó não estava... Até a mulher dele virou contra ele e falou assim, nega o teu Deus e morre, rapaz. Se suicida, o que você está fazendo aí, agarrado num Deus que não te ajuda? E ele falou assim, não estou entendendo nada. Eu só sei de uma coisa, que o meu Redentor vive. E há de me livrar do corpo dessa morte. Esses são os pais que têm uma caminhada profunda, que não é um câncer que vai demover, que não é como você contou do teu filho que teve um derrame aos 15 anos de idade, não é? E depois Deus restaurou. A gente não, esses são, e toda célula precisa pelo menos de 2 ou 3 pais, que são apoio, que são colunas. Logo, logo essa irmã vai se tornar coluna. Logo, logo ela vai ajudar outras pessoas. Logo, logo o marido dela vai ajudar outras pessoas. Vocês estão entendendo? Já tem ajudado. Vocês viram?
está aí. Uma irmã é testemunha de que ela já tem ajudado outros. Por quê? Porque ela cresceu de filhinho para jovem já. E uma pessoa que se converter através dela, ela vai ser mãe, pai ou mãe, né? Ela não vai ser nunca pai, ela vai ser mãe. É que na Bíblia se usa muito a figura masculina, porque a mulher era de segundo plano na cultura hebraica. Não é? E Jesus mudou isso. Jesus disse que ele coloca as pessoas, através da salvação, no mesmo nível. Amém? Gente, eu acho que a gente podia continuar mais algum tempo, mas hoje à noite nós temos os jovens que vão fazer mais algumas perguntas. Outros jovens, além dos jovens aqui presentes, né? Outros jovens. Por favor, não quero ofender aos jovens aqui há mais tempo, mas são jovens há menos tempo. Vamos fazer uma interrupção agora, então. Às 8 horas tem 8 horas, certo? Tem o casarão, que nós vamos então fazer uma pergunta. Perguntas, mas mais com respeito à forma da igreja, forma e essência. E amanhã de manhã, se você tem essa disponibilidade, nós te convidamos para estar aqui e voltar a perguntar sobre grupos, funcionamento, criança, duração, como é que eu lido com um cara que não fecha a boca, como é que eu faço com um convidado, faço rodízio nas casas, fico numa casa só. Vamos tentar entrar em algumas coisas mais práticas. Acho que pergunta que o Matias falou sobre o sistema de supervisão, a gente pode pintar algumas ideias sobre isso também. Então amanhã... Usar o flipchart, eu tenho também um organograma. Joia. Então assim, amanhã não temos o horário, é um horário menos estruturado, porque a gente pode lidar com várias perguntas que surjam, tá bom? Eu queria agradecer a vocês a presença. Se você ainda não o fez, todo mundo fez, Jorjão? Então tá, não vou nem falar. Eu queria, então, além de agradecer a presença, orar. Agradecer a Deus especialmente pela palavra do Roberto, pelo nosso tempo de aprendizado, pelas boas coisas que nós já aprendemos. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus vivo que não está preso ao passado. Aliás, o Senhor não está preso ao tempo. E hoje o Senhor tem nos desafiado, certamente esticado a nossa mente, mexido com conceitos profundos e, tenho certeza, conectado com o anseio de vários de nós que queremos participar de uma igreja relevante, viva, fiel ao Senhor Jesus, dinâmica, usada por Ti para ganhar pessoas para Jesus. Então, Pai, muito obrigado por esse dia. E eu quero rogar que as sementes que vêm de Ti, que o Senhor implantou no nosso coração no dia de hoje, possam frutificar para a Tua glória. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, quer sejamos líderes da igreja ou participantes de grupos, permita que a gente possa estar envolvido nessa revolução que o Senhor tem feito em tantas igrejas e pela Tua graça, que seja a Tua vontade nos envolver também, Pai. Te agradeço por esse tempo, te agradeço pela vida do Roberto e rogo que o Senhor nos dê o tempo de descanso a partir de agora. No nome de Jesus é que oramos. Amém.